Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Integrantes da CPI das Olimpíadas se reuniram nesta quinta-feira. Câmara Municipal doa dinheiro para investimento na saúde do Rio. Vereadores repercutem impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em instantes. Integrantes da CPI das Olimpíadas se reuniram nesta quinta-feira. O repórter Marcelo Vieira conta como foi o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. Foi a segunda reunião de trabalho da CPI das Olimpíadas. Apenas pessoas autorizadas tiveram acesso ao local, para evitar episódios como o da semana passada, quando o homem entregou uma pizza ao presidente da comissão. Além dos 5 integrantes da CPI, estavam presentes os 2 suplentes e o presidente da casa, Jorge Felipe. Na pauta, as requisições feitas na primeira reunião. Do Tribunal de Contas do município, a comissão já conseguiu documentos relativos a várias obras da Prefeitura para os Jogos Olímpicos do Rio. O TCM também se colocou à disposição para colaborar com técnicos e outras solicitações dos parlamentares. Os vereadores aguardam a resposta dos ofícios encaminhados a vários órgãos para ter acesso a dados técnicos dos contratos firmados entre a Prefeitura e as empreiteiras responsáveis pelas obras olímpicas. Uma das obras que vai ser analisada pelos parlamentares é a da ciclovia da Avenida Niemeyer. A comissão já solicitou uma cópia do laudo do Instituto de Criminalística Carlos Éboli, que numa avaliação preliminar constatou que houve erro de cálculo no projeto estrutural da ciclovia. Segundo os peritos, a plataforma da ciclovia que desabou matando 2 pessoas estava apenas apoiada sobre os pilares e não fixada, ignorando a força das ondas e a possibilidade da estrutura ser atingida de baixo para cima. A exemplo do que aconteceu na primeira reunião, houve divergência entre os integrantes da CPI. O vereador Jefferson Moura propôs que a comissão convidasse representantes de algumas instituições, como o CREA, COP e o ERJ, para dar subsídios técnicos aos trabalhos da comissão. Mas a proposta, pelo menos nesse momento, foi rejeitada pelos demais parlamentares. Imagina a situação da gente convidar, a pessoa vem, fala e depois que ela vai, a gente começa a receber os documentos, aí a gente vê que deixou de fazer várias perguntas. Isso é que não pode acontecer. Quando todos aqueles que forem convidados, eles devem vir quando nós estivermos totalmente preparados para fazer os questionamentos àquele técnico, e é isso que a gente pretende fazer. Diante dessa recusa, eu vou procurar as entidades, farei uma reunião pública com essas entidades, recepcionarei suas denúncias, suas observações e trarei para o âmbito da CPI, formalizando essas propostas, formalizando essas eventuais denúncias, formalizando o que essas entidades possam trazer tecnicamente para colaborar com os nossos trabalhos. Jefferson Moura voltou a atacar o que ele chama de falta de transparência na CPI. O vereador criticou o fato do presidente da comissão, Átila Alexandre Nunes, do relator Tiago Carribeiro e dos integrantes Jorginho da SOS e Eduardão pertencerem ao PMDB, partido do prefeito Eduardo Paes. Propus a CPI, deveria presidir a CPI, o PMDB colocou 4 membros, tem a presidência e tem a relatoria. É evidente que o prefeito Eduardo Paes não quer que a CPI ande. Ele não queria antes, não quer agora. Acho que a melhor resposta, inclusive, é você verificar todos os ofícios que já foram enviados pela comissão, pela CPI, e dentro desses ofícios é fácil verificar que a grande maioria deles tem ali os pedidos, estão incluídos os pedidos do vereador Jefferson. Então não tem o que, a transparência total, e todos aqueles que tiverem interesse em acompanhar, poderão acompanhar através da imprensa, e assim nós seguiremos o nosso trabalho. Parlamentares aprovaram doação de recursos ao Executivo. A verba destinada ao orçamento da Câmara Municipal não foi utilizada. Com a economia, nos últimos 3 anos, mais de 200 milhões foram cedidos pela instituição para aplicação na área da saúde do município. A Câmara transferiu 40 milhões de reais do Fundo Especial da Casa. Essa verba será para a Prefeitura usar exclusivamente em projetos nos hospitais Rocha Faria e Albert Schweitzer, que foram municipalizados no ano passado. É de extrema importância que se dê conhecimento que na Câmara Municipal do Rio de Janeiro o recurso público é tratado com zelo, com diligência e com competência, propiciando o retorno para atender às necessidades primárias da população. Essa não é a primeira vez que a Câmara transfere recursos para a Prefeitura. Nos últimos anos, foram transferidos para o Executivo mais de 200 milhões de reais para a construção de clínicas da família. Secretaria de Conservação, Conlurb e Rio Luz apresentaram as diretrizes orçamentárias para 2017.
Veja na reportagem. A Secretaria de Conservação foi representada pelo subsecretário Marco Aurélio. Ele disse que uma das prioridades é a manutenção do projeto Zeladores de Ruas. Esse programa Zeladores de Rua ele tem por objetivo convidar a participação do morador nesse processo de recuperação da cidade, de manter a cidade organizada, segura, para que todos aqueles que transitam nas calçadas o façam de forma segura. Na apresentação da Conlurb foi apresentado um projeto de construção de uma usina de tratamento mecanizada que vai auxiliar na coleta seletiva do lixo domiciliar. A previsão de inauguração é em dezembro de 2017. E essa usina vai ter a capacidade de processar até 2.000 toneladas dia desse lixo domiciliar que a gente é coletado. E com essa tecnologia, ela vai conseguir processar, tirar dessas 2.000 toneladas de 10% a 15% de material reciclado. Então, nosso volume vai aumentar de material reciclado na faixa de 200 a 300 toneladas dia. Já a Rio Luz garantiu a modernização da iluminação pública da cidade. A nossa meta é manter o índice de apagamento dentro dos padrões internacionais, que é de 2%. No dia seguinte do afastamento da presidente Dilma Rousseff na Câmara Municipal, parlamentares repercutiram o processo de impeachment no Senado Federal. Mas não podemos esquecer que até um pouquinho de tempo atrás, menos de um mês talvez, 2 meses, tá certo? O governo do PMDB aqui do Rio era aliado do PT. Tanto assim que o vice-prefeito dessa cidade é do PT. Portanto, eles fazem parte do jogo. Não podemos esquecer também que o Collor de Mello foi base do governo da Dilma. O Collor, né, no Congresso Nacional. Hoje, nós iniciamos o que talvez seja a maior crise política da história do nosso país. O presidente da República, questionado, sem legitimidade, assumindo a presidência fruto de um golpe parlamentar. Congresso, Câmara dos Deputados e Senado Federal completamente desmoralizados, tanto por seu envolvimento na corrupção, como em função de sua tática golpista. Importante também acompanhar esse processo, que na medida que o governo entre e produza resultados, esse processo se afirma. E o presidente Michel Temer, de presidente do governo, que é uma denominação utilizada na Constituição Espanhola, aí sim se transforma em presidente da República, com toda a autoridade. Portanto, os resultados nesse primeiro ciclo vão ser fundamentais para a afirmação do governo. É mais uma etapa melancólica do nosso país. Eu vejo com muita tristeza esse processo de impeachment, mas infelizmente isso ocorreu a partir de um processo de longo tempo, um processo em que a presidência da República foi negligenciando. Nós podemos observar que o país está entregue às baratas. A Prefeitura apresenta as obras de adaptação do Engenhão e entorno. Além da parte interna do Estádio Olímpico João Avelange, as obras também abrangem as imediações, como a Praça do Trem. O estádio vai receber as provas de atletismo, para-atletismo e 8 partidas de futebol. Em torno de 50 milhões de reais. Você tem boa parte do custo aqui foi a recuperação de pista, a recuperação de algumas estruturas e a parte de energia, né? Porque a Olimpíada exige da gente uma redundância, ou seja, umas 2 redes, além dos geradores, né? E agora acaba sendo um legado importante para o Engenhão, porque quem frequenta o Engenhão já passou algumas vezes pela situação da energia acabar nessa região. Então isso também é um legado importante para o Engenhão ser utilizado depois. O setor de serviços encolheu 5% em março, na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo o IBGE. No acumulado de 12 meses, a queda foi de 4,4%. Os dados fazem parte da pesquisa mensal de serviços que apontou as principais causas desse resultado. Os serviços na área de informação, comunicação e transportes foram os mais afetados. Mais 2 mortes pela gripe H1N1 foram registradas no estado. Uma das vítimas foi uma mulher de 57 anos que morava em Resende e a outra um homem de 30 anos da cidade de Três Rios. Já são 10 mortes registradas na região do Médio Paraíba, segundo a Secretaria de Saúde.
Santa Marta, na Zona Sul, ganhou um posto de informações turísticas. Primeira comunidade a receber uma unidade de polícia pacificadora, o Morro Santa Marta já era um ponto de visitação no Rio. Antes mesmo da pacificação, a favela foi palco de gravação de videoclipes e ganhou visibilidade em todo o mundo. Neste espaço fica a laje Michael Jackson, local que se tornou um dos principais pontos turísticos da comunidade após a gravação de um videoclipe pelo popstar. O posto inaugurado nesta semana tem como objetivo incentivar o turismo na favela durante os Jogos Olímpicos. A estimativa é que 560 mil turistas circulem na capital durante as competições. O estande fica nesta praça, na entrada do morro. A ideia nasceu dos próprios guias locais. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.